E vamos a isso, já assim a meio deste mês de julho, já assim com o calor a apertar, aqui estamos no meio do verão, Padre Nuno, e como é que temos passado então até agora um mês intenso, que foi o mês de junho, mês de julho, que diríamos que seria assim um mês mais calmo, mas afinal parece que não. Não, isto é com casamentos e batizados e assim, a maior parte deles são as pessoas que nem sequer vivem connosco aqui ao longo do ano, por isso são pessoas que trabalham fora ou pessoas que vivem fora e depois vêm aqui a Cascais para celebrar estes sacramentos tão importantes nas suas vidas, nas suas histórias. Por isso também é um momento muito, muito renovado, cheio de gente nova, que a gente foi falando só por mail ou por telemóvel e de repente a gente começa a vê-los assim olhos nos olhos e pronto, e assim neste breve relance, neste breve cruzamento assim de histórias, procurarmos fazer o melhor e reconhecer o melhor que Deus vai fazendo nas nossas vidas. Por isso é um mês também muito engraçado, muito novo, mesmo nas celebrações. As pessoas que são algumas sim do nosso hábito ao longo dos meses do ano, mas depois também há muita gente que a gente assim, cada semana vemos assim, uma família que vem de Espanha, ou uma família que vem de Itália, ou uma família que vem assim, num mundo mais anglo-saxónico. A gente consegue perceber pelos traços e também pela forma de rezar. Vemos também sempre agarrados ao telemóvel para saber as traduções das leituras e as respostas das missas. Por isso é assim são meses muito engraçados, além das férias, que vamos tendo também assim, uns dias de descanso e de repouso físico e emocional e até espiritual, para ficarmos com as forças retemperadas. E uma coisa engraçada que se vê cá também é que de repente vê-se as famílias todas a vir visitar quem cá está. Exatamente, é? sim. Então de repente conhecemos os tios, os primos, os netos que estavam fora. Nós conhecemos assim umas pessoas e depois conhecemos a família um bocadinho mais alargada, vieram cá passar de férias ou vieram de férias, passaram por cá para dar cumprimentos e um abraço, para permanecerem assim unidos uns aos outros. Sim, é muito engraçado. É engraçado que às vezes são nestes pequenos encontros, agora assim que temos um pouco mais de tempo, não é? Que normalmente as pessoas não andam de um lado para o outro, mas estão, simplesmente, não é? Sim. É que aí é que de facto também se dá assim um salto, enquanto nós nos damos a conhecer e as pessoas também nos conhecem melhor, é de facto assim também um momento de grande enriquecimento. Mas não chegámos a falar, Padre Nuno, que agora lembrámos-nos que não chegámos a falar dos seus 20 anos de padre. Sim, se quisermos ser honestos, também não chegámos a falar dos teus 2 anos de padre, que foi um dia antes, né? E por isso também é engraçado a ver como o tempo passa, como o tempo corre. Para ti assim parece que é dia a dia, para mim já começa a ser mês a mês ou ano a ano, mas pronto, nós rezámos com certeza pelos teus 2 anos de sacerdócio, que foram todos cá, por isso 100% da tua vida sacerdotal, pelo menos de nomeação pastoral do Senhor Patriarca, foi aqui na paróquia de Cascais. Isso é também um marco muito, muito, muito forte e muito, muito bonito. Mas pronto, mas 20 anos, eu não sei como é que são as pessoas que já foram celebrando também 10, 20, 30, 50 anos de qualquer coisa, não é? Às vezes é de curso, outras vezes é de casado, outras vezes é de vida, e não sei como é que as pessoas se situam, mas é sempre uma grande surpresa. Ou seja, não me parece que alguém... Eu, pelo menos, quando reconheci que ia fazer 20 anos de padre, não pensei só. Parece que isto já foi assim há tanto tempo. Não, foi assim do género. Foi já, mas isto passou tão a correr, tão a voar. Parece que há bocadinho tinha 2 anos de padre, agora já tenho 20, isto não funciona assim desta maneira. Isso foi também um momento... É sempre um momento de uma certa avaliação / ação de graças / projetar para a frente, para o futuro ou para o agora. Por isso é um exercício espiritual e emocional muito, muito engraçado. Eu não sou muito agarrado a estas celebrações, nestas datas. Eu acho que acontece, tu também tens isso, né? Tu fazes anos também no verão. Julho era sempre um mês péssimo, porque nunca estava cá ninguém. Em agosto então, é pior, porque mesmo assim no julho se calhar ainda pode estar. Por isso, nós acho eu que nos habituámos a não celebrar assim de uma forma tão aberta, celebrámos com certeza com a família. Eu celebrei muitos anos da minha vida, celebrei o meu aniversário até fora do país ou em destinos de férias, por isso nunca dei assim muita atenção assim, comunitária ou familiar a estas celebrações assim festivas, por isso é também uma aprendizagem. E faz-nos sempre bem também. Faz não é? ótimo, sim, faz muito bem. Faz-nos dar graças a Deus, faz-nos lembrar, fazer memória de todo o caminho. Sim. Eu não estou habituado, por isso é sempre um desafio e é um presente de Deus, não é? Podemos ter essa ocasião. E tu... Neste caso até tivemos uma festa assim um bocadinho mais, não muito pomposa, mas de facto assim umas 2, 3 semanas antes
os 20 anos do Padre Nuno, houve assim algumas pessoas que, umas aqui, outras ali, iam perguntando o que é que vamos fazer então para os 20 anos do Padre Nuno, não é? Temos de fazer qualquer coisa. Sim, se me perguntassem a mim, eu tinha dito, muito bem, vamos à missa e acabou. Depois deixem-me trabalhar que eu tenho uma reunião à noite, ou deixem-me descansar que está muito calor. Mas pronto, o que falaram foi contigo e tu não tens estas, não estás tão velho como eu e tiveste esta ideia de abençoar e de guiar também nestas intenções de celebrarmos juntos. E pronto, e foi engraçado, ou seja, tu podes contar da tua perspectiva, não é? Sim. A perspectiva de quem sonhou, de quem imaginou, de quem projetou, de quem trabalhou. E depois, se quiseres, eu também te posso contar a minha perspectiva de quem só usufruiu, de quem só viveu naquele dia ou naquele momento com uma bonita surpresa. Então, essencialmente, teve assim duas partes, assim, a forma como nós celebrámos os anos do Padre Nuno. Uma delas é que queriam um marco, não é? As pessoas que me vinham falar disseram, bem, temos de ter qualquer coisa assim que marque, não é? Uma data redonda, 20 anos, não se vai repetir, claro, como toda a nossa vida não se repete, mas vamos lá fazer qualquer coisa. E lembraram-se logo, então, de fazer uma publicação com 20 homilias para os 20 anos do Padre Nuno. Embora as homilias sejam todas dos últimos 2 anos, mas pronto, mais coisa, menos coisa. Sim, porque quer dizer, com por 3 isso não deu semanas para perceber, estou a brincar, estou a meter contigo, como é óbvio, não? Mas não deu para perceber assim se houve continuidade ou não, ou se houve aprendizagem ou não. É que isto é como ao vinho, porque se nós fôssemos buscar os vinhos de uma videira, mal ela começa a ser plantada, claro que não vão estar logo. Portanto, mas já depois de maturar. Comentou, quando viu o livro, que também não sabia que havia livro, ele disse logo: podia-me ter pedido que nós temos aqui as gravações da tua missa nova, de certeza que está lá a tua homilia da missa nova. E ficava bem ficar lá no livro. E eu, pois, olha, não tive nada a ver com isto. E o que nós respondemos é que, claro, que não pode ficar perfeito aos 20 anos, não é? Temos de esperar até aos 25, depois os 30, portanto, dar tempo que é para também irmos. Agora já sabemos onde é que vamos buscar mais material, já estamos com um pré-aviso de quando é que temos de começar a fazer, porque de facto é um trabalhão, não propriamente a mim, mas a todas as pessoas que andaram a rever textos, a selecionar as homilias, tinham assim um Excel com todas as homilias que havia. Credo. E queriam assim um para cada tempo litúrgico e depois outros assim momentos marcantes, como por exemplo a despedida do Padre Raul. Sim, a missa de sétimo dia do Padre Raul também. Não foi missa de sétimo dia, ou seja, foi a missa normal de domingo, por acaso, como ele morreu numa segunda-feira, foi a missa de sétimo dia, ou seja, não foi eu aproveitei, ou seja, foi a missa normal da comunidade, missa de domingo, em que se rezámos, como é óbvio, pelo sétimo dia do falecimento do Padre Raul, e naquela homilia, que eu lembro perfeitamente, optei por fazer essa leitura, porque era essa leitura que foi assim que eu li aquelas leituras, basicamente, ou seja, aquelas palavras, aqueles exemplos, eu reconheci também na forma como vivi com o Padre Raul, que este tempo de transição e depois este tempo de acompanhamento, por isso usei-o entre aspas, não é, como referência, como modelo, como exemplo de como viver, já não sei a que aspecto, mas aspectos da Sagrada Escritura, sim. Mas não foi uma missa especial de sétimo dia do Padre Raul que nós organizámos para não sei onde, foi a missa normal de domingo, onde se referiu então o evento. Que era sétimo dia do Padre Raul, sim, porque de facto ele era a missa de sétimo dia nesse dia. E pronto, portanto fizemos essa coletânea de homilias e se alguém quiser, ainda temos aí alguns exemplares na igreja. Isso foi uma parte da celebração. Depois a outra foi assim um lanche partilhado que fizemos no jardim. Bom, claro, o centro da celebração era a missa, não é? Sim. Foi a missa das 7h15, dia de São Pedro e São Paulo, e que de facto estava a igreja cheia, que nós fomos passando a palavra e as pessoas foram aparecendo. Claro que não avisámos assim publicamente, mas sabíamos que a mensagem ia chegar. Se por acaso não chegou alguém, pedimos desculpa, de facto acho que já sei que não chegou uma outra pessoa, mas isto é sempre impossível de controlar como deve ser. Até porque não podia passar por mim. Então qual é que era a dificuldade, não é? Então estão a ver aquelas pessoas que se calhar de uma forma mais, não vou qualificar, mas estão mais próximas de mim e por isso, como é óbvio, não ouviram de mim que ia haver aquela missa, porque eu não sabia, não sabia de nada mesmo. E por isso algumas pessoas vieram dizer que não ficaram zangadas, mas vieram pedir desculpa por não terem vindo porque não sabiam. E eu também não sabia. Por isso foi exatamente, ou seja, só me ouviam de mim, eu não dei esse aviso de certeza. Sim, então depois lá fizemos o pequeno lanche, cantámos os parabéns e depois ficámos, sei lá, até às 10 da noite lá assim na... Credo. Não chegou tanto, mas foi quase. Foi um dia de ventania, por isso nem sequer estava assim muito agradável estar pelo menos fiz assim em termos meteorológicos, foi muito agradável, estávamos todos juntos depois ali no jardim. Sim. Então pronto, da minha perspectiva, não sei se queres falar mais da tua perspectiva ou não.
Não, pois só o vivido é compreendido, como diz o ditado, portanto eu acho que não há nada que eu possa acrescentar mais para pintar este desenho de... Então, da minha perspectiva foi... pronto, eu já conheço assim as pessoas aqui da paróquia, não é? E pronto, e é fácil de perceber por, por bocas, por silêncios, por afastamentos e proximidades, o que é que se vai passando, não é? Por isso era muito comum e era normal, pediam-me sempre que são estes dias, normalmente é o 29 de junho que é a minha ordenação, o 9 de agosto se eu tiver cá, se não tiver férias, e depois o 5 de outubro, que é quando eu quando foi a tomada de posse aqui na paróquia de Cascais, pedem sempre ao Senhor Padre, celebra a missa das 7h15. E depois há sempre 2 ou 3 que na prática não fazem nada, seja, fazemos uma oração especial, uma oração, e depois há uma palavrinha qualquer, assim, e uma oração, às vezes há coro, fazemos um cântico a Nossa Senhora no final, por isso é uma celebração normal, um bocadinho mais cuidada, ponto. E ao menos, eles dizem que ao menos garantimos que está lá o padre, né? Já que estamos a agradecer esse serviço, esse ministério do padre. E pronto, eu pensava, sinceramente, que era assim. Comecei a ter perspectivas assim um bocadinho estranhas quando de repente de manhã comecei a receber mensagens de amigos meus de infância, de pessoas com quem trabalhei no princípio da minha vida de padre, pessoas com quem não estou tão habitualmente, a receber mensagens a dizer: desculpa lá, Nuno, mas hoje não vou conseguir ir à missa. À missa? O que é que se passa aqui? Não é? Não era normal, e por isso, mesmo da parte da minha família, eles não são muito dados, ou melhor, eles respeitam o eu não ser muito dado a isto e também não aparecem muito. Ou seja, e às vezes até me perguntam: mas queres que a gente vá? Queres que a gente seja lá? O que é que... E desta vez não fizeram nada disso, só apareceram, e apareceram todos. Por isso foi assim uma bonita festa por causa dessa surpresa, de repente ter gente de muitos quadrantes, embora, como é óbvio, como vocês não me perguntaram quais é que eram os meus quadrantes, também houve assim alguns que não vieram, também faziam parte e que não vieram, mas foi bonito, foi engraçado de ver que laços é que já existem para juntar esses vários quadrantes, ou seja, da família, da minha vida pastoral antes de ser da paróquia ou fora da paróquia, e depois na paróquia sim ser diversificada das várias comunidades e das várias idades. Por isso foi uma missa muito, muito bonita e muito, não sei se é emotiva, mas foi assim um bocadinho foi difícil de celebrar. Ou seja, eu tinha preparado a missa tranquilamente, como se fosse uma missa de semana normal, em que olhava para São Pedro e São Paulo como referências para a nossa vida de igreja, e de repente a igreja estava demasiadamente cheia para aquilo que era uma missa normal de semana. Por isso foi assim muito mais, não sei, mais intenso, não é? Mesmo para conduzir a celebração e para comunicar. E depois foi essa surpresa, essa sim não fazia a mínima ideia, quando a Leonor se aproxima no final para falar, fazia um caderninho, eu pensava que era o caderno de apontamentos dela, eu pensava que tinham feito assim uns textinhos ou umas assinaturas ou qualquer coisa do género e queriam deixar assim como umas fotografias, uma assim parecida, por isso nem sequer dei assim grande atenção, e depois ela ao ler o texto é que eu percebi, nunca na vida, e vocês, quem for ler as homilias vai perceber isso, nunca na vida me passará pela cabeça escrever um livro. Zero. Não tenho essa arte de escrever, passar por escrito uma ideia. Ou seja, eu sou muito mais de falar, de conversar, desconversar, eu sou muito mais variado nesse fio mental, por assim dizer. Por isso foi uma surpresa, foi uma coisa que nunca me passou pela cabeça sequer poder acontecer, e de repente tinha, ainda para mais, o livro é muito bonito, e por isso agradecer à Matilde e à Catarina. A Catarina também estava na missa, eu não percebi porque é que a Catarina estava na missa naquele dia, né? Que é assim a pessoa que nos ajuda a fazer nos ajuda. Ela que faz tudo, que imagina tudo, que prepara tudo, programa tudo, e depois a sua irmã, a Matilde, também trabalha com ela, e desta vez, pelo que eu percebi, pelo que a Catarina me disse, foi mais a Matilde que fez do que a Catarina, porque ela estava cheia de trabalho. Então foi a Matilde também que teve o trabalho de, em tempo recorde, não é? Poder paginar este livro todo e pôr aquilo tudo bonitinho e fazer as imagens e essas coisas todas. Por isso foi muito... acho que é uma obra bonitinha, bem bonita. Muito obrigado pelo trabalho. No que está lá escrito, eu já li assim de relance 2 ou 3 homilias só para ver o que vocês sofrem quando me ouvem, e pronto, é engraçado, e é
Agradecer também à Rita, à Leonor, à Dita, que também tiveram assim à volta do livro e a queimar pestanas a ler. Claro que depois o Padre Nuno, claro que depois o Padre Nuno leu uma vez por cima e encontrou logo assim 1 ou 2 erros, não é? Que sim, foi o olhar de lince. Infelizmente as páginas que eu virei tinha lá um número errado e tinha lá um N fora do sítio e faltava um S. Mas pronto, tirando isso, e faltava o índice, como é óbvio, a primeira coisa que eu queria saber era no índice saber quais é que eram os homens que lá estavam, para saber qual é que eu queria ler, e assim temos de estar sempre a folheá-las todas e temos que sabê-las de cor, mas está espetacular, e muito obrigado por esse trabalho, por essa dedicação, foi muito importante para tudo, para celebrar e agradecer estes 20 anos, e também para continuar esta parte dos erros, não é para criticar o que foi feito, mas é já naquela projeção, não é, da gente começar a magicar que tinha tanta coisa boa para poder fazer e para poder crescer, e por isso também ajudou. Além disso, também o banquete, aqueles bolinhos e as bebidas que havia lá ao lado no jardim, e foi muito engraçado a quantidade, não é a quantidade por ser muitas pessoas, mas a diversidade de pessoas que foi ficando por lá, e de facto não era agradável, estava vento frio. Eu, por exemplo, nem tirei o paramento porque senão ficava com frio, né? Eu só estava em mangas de camisa, então estava com o paramento vestido, por isso foi muito engraçado estar ali também um bom bocado na conversa, e por isso queria agradecer a toda a comunidade, nas pessoas que tiveram esta ideia, que trabalharam mais intensamente, e como é óbvio aqui ao Padre Mende, que pronto, foi ele que também validou, por assim dizer, não é? E confirmou esta intenção, e pronto, e foi acompanhando nestes dias, e pronto. Agora, até daqui a não sei quantos anos. É mais 5, vai. É mais 5, sim. Muito bem. Então o que é que temos hoje preparado para falar aqui no podcast, Padre Nuno? Então, há uns tempos atrás, e naquilo que é a nossa vida pastoral, por exemplo, nós padres vamos acompanhando espiritualmente, não sei, pessoas que namoram, pessoas que ficam noivas, vamos acompanhando também alguns noivos em CPM, por exemplo, ou não em exclusivo do CPM propriamente dito, mas já nesse contexto. E pronto, e de vez em quando há sempre essas perguntas que fazem ao padre, não é? Então, as carícias, ou os desejos, ou os toques que têm entre namorados, ou entre casados, ou entre noivos, é pecado, não é pecado? O que é que a Igreja diz? O que é que a Igreja deixa de dizer? A minha atitude tinha sido sempre, levam vocês é que são namorados, vocês é que sabem, vocês querem-se bem, não se querem bem, eu quero lá saber, não é? Mas as pessoas cada vez mais era mais evidente, ia-se mais à vontade de falar com o sacerdote e de não é de pedir, mas de ajudar a ter boas referências, a ter boa raiz e bom fundamento para as decisões. Critérios evangélicos, o que é que também que é que Jesus nos ensina sobre isto e tudo mais. Eu às vezes mandava para CPMs de facto, falarem com outros casais que tinham mais esta arte, mesmo na relação, por exemplo, para os métodos naturais ou não é, de contracepção, saber qual é que é a diferença entre uns e outros, como é que se faz qual é que é o bem e o mal que um pode trazer ou outro pode trazer, as exigências que naturalmente trazem, e eu mandava sempre para alguns grupos, não é, para alguns projetos, não é, dessa área. Depois, há não sei quantos tempos atrás, li assim alguns textos e às vezes alguns comentários sobre o que a Igreja ensina sobre sexo. E foi engraçado que quando estava a sair sobre isso, uma pessoa, em conversa sobre tudo e sobre nada, comentou de um livro que tinha acabado de ser publicado em português, mas como se já tivesse 10 ou 15 anos, o original, que era Sexo Santo. Eu disse, eu quero, não o Sexo Santo, mas eu quero ler o livro. Quero saber o que é que... Quero não só propor quais é que são os grupos, os instrumentos, as pessoas que possam servir de maior referência e modelo para essas coisas, mas quero também poder ter linguagem e fundamento mais bíblico, psicológico, biológico até, para poder ajudar as pessoas que confiam em mim, basicamente. Sim, e que querem usar também este serviço, este ministério como ajudante na formação da consciência. E depois, além disso, olhar para a nossa vida, o juízo que nós temos sobre a nossa vida, não é? Comecei a ver primeiro assim alguns textos de gente que eu conheço, dos bancos da igreja, por isso de gente de boas raízes, né? de bom
cá de dentro, cá de casa, não é? E comecei a ouvir assim umas coisas que eu achava estranho, que era do género, agora vou caricaturar, que é para ninguém saber de quem é que eu estou a falar, mas a caricatura era do género: a igreja está sempre a falar de sexo e está sempre a condenar o sexo, e é por causa disso que as pessoas todas vão embora. Em vez de falar da vida espiritual, não é? Que as pessoas precisam, e por isso, bora lá, que a gente precisa desse apoio para vivermos bem as nossas coisas. O sexo deixa estar, que faz parte da vida, não tem nada a ver. Portanto, só calar sobre o assunto e seguir em frente. Deixa andar. Aliás, quanto mais falar, pior é. E aliás nós hoje, há uns tempos, quais é que eram as grandes dúvidas que se punham? Não eram grandes dúvidas, quais é que eram as grandes bandeiras que se utilizavam para tentar catalisar aquilo que era preguiça intelectual, desconhecimento espiritual, mas quais é que eram assim as bandeiras pseudo-intelectuais que se usavam para se estar fora da igreja ou para se rejeitar Jesus? Começou por ser a inteligência, não é? A fé e razão, e a ciência e a fé, por isso... E Big Bang e não sei o quê, aqueles... Já falámos sobre isso antes. É um atrasado mental, pronto, é um gajo que não pensa, que não é livre, vive segundo dogmas e que aceita coisas incompreensíveis, por isso eu sou uma pessoa muito melhor, muito mais inteligente. Muito mais livre. Sim. E sou um pensador pela minha cabeça. Como é óbvio, basta ler 2 páginas para perceber que isso não faz sentido. Depois, tinha a ver com a organização da igreja. São autoritários, são retrógrados, são não sei o quê, por isso punham em causa o celibato dos padres, o não sacerdócio das mulheres, a forma como a igreja está estruturada em termos de autoritarismo e não autoritarismos. Isso, como é óbvio, ninguém é obrigado a ser celibatário, não é? Ninguém é obrigado a ser, cada um há de encontrar o seu lugar também na igreja. Pronto, isso aí era uma crítica de fora, mas que se respondia de uma forma muito simples, simplista e não profunda, que é se estás cá dentro, aceitas estas regras, se estás cá fora, está caladinho, que as tuas regras são piores do que estas. Atualmente, as coisas são piores. Ou seja, são assim, as grandes dificuldades, não tem a ver nem com que as pessoas não vão encontrar na revelação, nem nada, tem a ver com o divórcio e a não possibilidade de um casamento, um segundo casamento. Ou seja, ser visto pelo Evangelho, pela pessoa de Jesus como adultério, e por isso sendo um pecado grave que ofende a comunhão com a Igreja e com o próprio Deus, isso impossibilita a comunhão sacramental das pessoas que vivem inconsciente e livremente e publicamente isso, por isso é um escândalo. Porque, objetivamente, a gente olha para histórias de famílias que não estão casadas sacramentalmente pela Igreja, mas não deixam de ser bons exemplos visíveis, não é? De familiaridade, de respeito, tudo mais, até de compromisso e de serviço na Igreja e à volta, e terem esse selo, essa catalogação. Hoje, graças a Deus, ninguém... Não é causa de escândalo para ninguém, por isso a única coisa que há é juízo, fidelidade ao Evangelho, fidelidade à pessoa de Jesus, e estamos todos no mesmo caminho. Há uns que comungam e outros que não, e só nos ajuda todos a comungarmos melhor Nosso Senhor. Bom, por isso, essa realidade, eu acho que para quem está dentro, vai sendo superada. Mas depois existe aquilo que antigamente era mais ou menos pela calada, mas agora é uma bandeira boa. Tem a ver com as relações extramatrimoniais, ou seja, antes do casamento, ou mesmo fora do casamento, ou as relações pura e simplesmente físicas, sem ser afetivas, e aquelas que, pelo menos não é sacramental, as relações com pessoas do mesmo sexo. E por isso, essas coisas, essa realidade, hoje faz com que muita gente olhe para a igreja e diga: isto é um mundo de fóbicos não sei do quê, é um mundo de atrasados não sei de que mais, é um mundo que vive na idade não sei de onde, por isso eu não quero saber nada disto. E eu não acredito que isto seja assim. Primeiro, a gente olha e vê, nunca houve tantos divórcios como agora. Estava a ver há bocado, acho que era 60% de taxa de divórcio por casamento. Portanto, em cada 100 casamentos há 60 divórcios. Sim, é muito difícil fazer esse juízo ou essa avaliação de números, não é? Mas pronto, num ano há 100 casamentos e 60 divórcios, mais ou menos essa proporção, nesse ano, propriamente dito. Mas, por exemplo, falámos dos divórcios, o que isso significa de vidas, não é destruídas, mas de vidas... desarranjadas, o que seja, não é? Depois, o aborto continua a ser uma questão que já não é de um mal menor, mas agora de um direito não sei de que mais, não é?
Depois, a forma como existe aquela lógica do bullying digital, né? de pessoas miúdos, normalmente são miúdos ou miúdas do secundário ou da faculdade, não é? Que se expõem fisicamente, não é? Para serem desejados ou não desejados e têm relações ou deixam de ter relações, e como isso pode criar a promiscuidade não me interessa nada, mas como isso pode criar tantas ansiedades e depressões e tristezas, havendo até a possibilidade de suicídios, não é? Que é conhecido, infelizmente, mesmo que não seja muito falado, porque tem sempre um poder assim um bocadinho também duplicador, não é? Por isso, neste contexto, neste mundo, onde é acusada a Igreja de ser castradora, castigadora, impostora ou impositora de qualquer coisa, eu ia dizer, a sério? Aonde? Em quê? Como? Então comecei a ler este livro e se quiseres queres ler tu? Vê lá uma coisa que é em termos irónicos, está aí na página 15, que é um bocadinho, é um livro que depois nós já vamos falar mais para a frente, mas que diz assim de uma forma mais ou menos irónica aquilo que é a opinião comum da Igreja, e fez-me lembrar, por exemplo, quando eu estava aqui sobre a Igreja, não é? Exatamente. Quando eu estava no seminário menor, aqui em Caparide, eu era estudante, fazia o 12º ano no Liceu de São João. E eu era o único seminarista da minha turma. Eu era o único que tinha aquela área escolar. E por isso os meus colegas da escola iam fazendo perguntas sobre o seminário. Mas aquilo era de uma ignorância tal, não que o problema fosse deles. Ninguém sabe como é que é o seminário, né? Temos que perguntar. Muita gente nem sabe o que é um seminário. Exatamente. Não é? E era normal, eles não sabiam, porque os que sabiam o que era o seminário normalmente estavam na área de humanidades, que era a área normal dos seminaristas. Eu estava noutra área, então aquilo era engraçado, que eu sou meio gozão, ou era, e eu ia respondendo às perguntas sempre a exagerar. Ou seja, inventava uma realidade do seminário completamente mentirosa, de exagero, até perceber até onde é que eles acreditam, até onde é que eles veem a sério. Eles acreditavam em tudo. Eu dizia mentiras do género, agora vou inventar, mas era do género, os padres andam com mocas para se a gente sair não sei o quê, nós temos um quarto de meio metro quadrado e temos de dormir de pé, com pregos. Inventava coisas do mais absurdo que existia, e eles iam acreditando normalmente, sem problemas nenhuns, achavam que aquilo era verdade. Ao ler esse texto, só me lembrava dessas coisas que eu dizia, mas se quiseres ler, é um texto muito engraçado, assim, com um tom irónico, em que fica resumido, exageradamente, aquilo que é a impressão que as pessoas têm sobre o que a Igreja ensina sobre sexo, e que não tem nada a ver com isso. Sim, então, o livro apresenta assim um memorando daquilo que eles chamam, também a gozar, claro, a Associação Nacional da Sabedoria Convencional sobre as Coisas Católicas. Portanto, o que é que as pessoas dizem sobre a Igreja Católica, assim, digamos, no geral da população. Então, é desta associação para o mundo inteiro. Importa notar que os católicos romanos pensam que tudo o que seja sexual é pecado, e já agora a culpa é toda de Agostinho. Toda a gente sabe que a Igreja Católica é uma instituição patriarcal retrógrada e opressiva que só tolera o sexo como uma forma de manter as suas mulheres descalças e grávidas. De igual modo, toda a gente sabe, como os Monty Python tão solicitamente referiram, que no que diz respeito aos católicos, todo o esperma é sagrado e que a Igreja não quer que ninguém faça sexo a menos que um bebê resulte de forma inequívoca de cada ato individual. E mesmo então, as pessoas deveriam sentir-se muito, muito culpadas por isso, porque ter prazer deve ser evitado pelos católicos a todo o custo, de forma absoluta e concreta. De qualquer forma, tudo o que a Igreja ensina acerca do sexo, que aliás é muito pouco, não passa de disparates, por isso devemos ignorar, pura e simplesmente, todos esses velhos tontos com os seus chapéus ridículos e pontiagudos e seguir em frente com a nossa vida. Milhões de pessoas já ignoram a Igreja sobre estas questões. Você também a deveria ignorar. Juntando o útil ao agradável, por favor, replique esta mensagem com a maior frequência possível, porque, como todos nós sabemos, dizer qualquer coisa automaticamente, uma e outra vez, faz dela uma verdade. Obrigado, e é tudo. Pronto, e às vezes também importa fazer este quadro com humor para a gente perceber que, em princípio, aquilo que os outros
que não conhecem e desprezam e querem criticar, dizer sobre a Igreja, em princípio não é uma verdade assim tão inteira, tão completa. Por isso, dar o benefício da dúvida. Mas já agora também li uma citação de um artigo da Time, da revista Time, de 2004, que se calhar abre um bocadinho mais para este problema, não é problema, mas para esta questão sobre o sexo e a sua transcendência. Então vou citar: dentre todas as coisas magnificamente ridículas que produzem uma satisfação transcendente, o sexo é a que mais confunde o nosso entendimento. Que diabos estamos nós a fazer? Por que carga d'água é que nos sentimos tão consumidos por ele? O impulso para procriar pode residir no âmago do sexo, mas do nosso centro sexual irrompe uma vasta gama de outras coisas: arte, canções, romance, obsessão, êxtase, dor, camaradagem, amor e até violência e criminalidade, desempenhando tudo isso um papel impressionante em toda a nossa vida, desde a nossa saúde física até à nossa saúde emocional e à nossa política, às nossas comunidades ou ao próprio arco da nossa vida. Por que terá de ser assim? A natureza ter-nos-á porventura sobredotado na secção do acasalamento? Ou haverá alguma coisa mais profunda e subtil em ação? Alguma interação mais importante entre sexualidade, vida e aquilo que significa ser humano? Por isso, esta pergunta, não é? Esta constatação, de olhar para o sexo e ver os efeitos que tem, as consequências que tem, percebemos claramente que não é só uma coisa física, que não é só uma coisa material. Existem algumas lógicas erradas sobre aquilo que devia ser a atitude da Igreja ou a atitude da fé sobre o sexo. Na prática é uma coisa, se quisermos, herética. É parecido com erótico, mas não, é herético, ou seja, uma heresia, uma falsidade sobre a doutrina cristã, que é a separação entre tudo o que é corpóreo, tudo o que é material e o que é espiritual ou intelectual. Existiu sempre muito essa tentação. Uhum. Mas Cristo, que é a revelação eterna do Pai, de Deus, é em si mesmo totalmente homem e totalmente Deus. Em Cristo nós encontramos a possibilidade desta união completa e inteira do corpo, ou do humano, do terreno, do mortal e do espírito, do divino e do imortal. Portanto, se assim é, claro que o corporal tem também valores. Para nós cristãos, o corpo é quem nós somos. Uhum. Para nós cristãos, nós dizemos que acreditamos na ressurreição da carne, ou se quisermos, na ressurreição do corpo. Portanto, também da materialidade, não é? Do que nós somos. É um corpo glorioso, sim, Uhum. é um corpo que já não respeita as regras da física, da materialidade, mas somos nós. Ou seja, temos corpo, temos humanidade. Porque foi isso que aconteceu em Jesus, o primeiro ressuscitado. Nele e por ele, todos fomos salvos e havemos de ressuscitar. Por isso, nós olhamos para a nossa natureza humana, para a nossa corporeidade e procuramos-la respeitar. Quais é que são as tentações? É dizer que tudo o que é humano, ou tudo o que é material, é passageiro, fica cá em baixo e eu tenho que reprimir, tenho que domesticar, e o que interessa é a minha vida espiritual. Isso pode dar para dois lados. Claro. Pode dar para um lado de reprimir o material, o físico, de eu não querer ser, ou seja, por isso reprimir o prazer, ou pode dar exatamente para o contrário, que é absolutizar o prazer. Porque visto que o corpo e o espírito estão separados, eu desde que vá à missa todos os domingos, eu quero lá saber o que é que eu faço com o meu corpo. Estou garantido. Desde que eu rezo e cá tenho a minha fé e posso viver encontrando uma paz de espírito qualquer, uma lógica de vida qualquer, depois o que eu faço, desde que não seja crime, desde que eu não faça mal a ninguém, desde que eu não imponha, não faça um peso a nada, está tudo bem. Ou seja, tanto uma atitude como a outra não são cristãs. Não se baseia em nada de Jesus. É um enviesamento, ou seja, uma relação
herética, ou seja, em tudo, ou seja, na forma como aqui estamos a falar de sexo, mas podemos falar de qualquer coisa que seja. É até um certo gnosticismo, se quisermos, não é? Se quisermos, sim, assim, a raiz, assim, o tom é o gnosticismo, que é pôr a gnose, pôr o conhecimento, pôr o entendimento como a única coisa que interessa, a única coisa que importa. Depois a materialidade não interessa, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, ou se despreza, ou é indiferente. Faças o que quiseres, está tudo bem. Sim. Depois havia também uma que é aquela lógica, se calhar, da tal de Agostinho, que eles falavam ali há bocadinho, não é de Santo Agostinho. Mas que não é de Santo Agostinho, claro. Que não é de Santo Agostinho de todo, de todo. Mas isso pode dar outro programa, que por acaso até foi um trabalho que eu fiz na faculdade, foi sobre estes textos de Santo Agostinho, que depois serviram de base para se dizer muitas mentiras. Mas pronto, mas aquele tom que se dá sobre alguns textos, alguns exemplos que Santo Agostinho usa, que diz tudo o que é material está sujeito ao pecado e por isso é mau. Na prática é aquela coisa que nós dizemos de uma maneira mais tranquila, que é, ó Senhor Padre, se sabe bem ou faz mal ou é pecado. Por isso, tudo aquilo que é bom, entre aspas, tudo aquilo que sabe bem, de certeza que é pecado. E basta ler a primeira página da Sagrada Escritura, quando se relata e diz, Deus viu o que tinha feito, era tudo muito bom. Ou seja, para dizer logo, ou seja, desde a primeira página da Sagrada Escritura, que nós sabemos que a realidade criada e salva e redimida por Deus é boa, ponto. Se vivida santamente. Por isso, existem estas lógicas erradas sobre como olhar para o corpo, e neste caso também para o sexo, que faz com que a gente não queira valorizar, não queira falar, queira condenar, ter um bloqueio qualquer, mas que nada disto se baseia na fé cristã. Sim. E na revelação de Jesus. Porque lá nesta visão negativista que estava o Padre Nuno a dizer, ele até de certo modo associou assim com uma visão mais protestante, não é? Porque nós de facto acreditamos que pela a criação tudo é bom, portanto Deus fez um mundo bom e tudo o que é criado é bom. E claro que depois veio o pecado e o pecado é uma ferida, mas não corrompeu totalmente a criação. Que algumas correntes protestantes, onde depois também vêm estas visões sobre o sexo e outras coisas algo deturpadas, ou muito deturpadas, segue um bocadinho por essa corrente. É dizer que veio o pecado, portanto tudo aquilo que era bom acabou por não ter qualquer capacidade de bondade. Sim. Mas não, a visão católica não é essa. É que de facto temos uma ferida, não é? Temos a ferida... E nunca foi-se constantemente condenada. Sim. Essas heresias, essas chaves de leitura pseudo-gnósticas ou pseudo-espirituais sempre foram condenadas por todos os papas de todos os tempos. Sim, portanto, coisas criadas e que existem são boas. Agora, claro, depois no dado contexto, dentro daquilo que é próprio de si, não é? Por isso é que, se calhar, podemos falar desde logo da diferença, e agora vamos ser um bocadinho mais esquemáticos, depois se interessar para alguém, vamos dar depois no final algumas leituras para quem quiser ler ou para quem quiser saber, ou depois se quisermos aprofundar mais algum tempo, não é? Mas há uma... Mas que na prática isto é só um pórtico sobre este tema, não é? Um pórtico muito pequenininho, não é? Mas a diferença que é... as diferenças entre o sexo e o erotismo, não é? As diferenças assim rapidamente. Primeiro o sexo faz parte, o sexo santo, que é assim que aqui este autor, o Popcat, usa essa linguagem, mas a diferença, ou seja, qualquer ser vivo tem sexo, não é? Qualquer mosquito ou qualquer libelinha, não sei, cada um à sua maneira, não é? Qualquer tem, ou seja, por isso é uma realidade o mais natural possível. E nós também podemos cair nessa tentação, nós humanos, não é? De procurar viver só assim, mas não faz sentido nenhum. Como se fôssemos animais, no fundo. Sim, mas se formos a reparar, nem sequer como animais, porque os animais, esse sexo é induzido também por instintos, por químicos, por luas ou pelo que seja, depois cada animal há de ter as suas lógicas, mas raramente o que os conduz é o prazer. Ou o prazer próprio ou o prazer do outro. O que conduz é essa união química para a procriação, para a preservação da espécie, se quisermos, não é? Por isso, qual é que é a diferença, então, entre sexo santo e o erotismo? Como dizia aqui este autor onde nós lemos, não é? Entre o ouro verdadeiro e o ouro falsificado. E o ouro falsificado, não é? Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então, as diferenças em relação ao prazer, tanto um como o outro dão muito prazer.
porque em termos físicos, em termos mecânicos, o gesto é exatamente o mesmo. O sexo santo é movido pela intimidade e pela excitação, ou seja, há um desejo. Por isso é que eu às vezes quando falo com namorados ou com noivos, né, e eles falam muito desse desejo que têm em si, que é recíproco, eu digo-lhes sempre, ainda bem, ser amigo um do outro é muito bom. Mas o facto de desejarem mais do que aquilo que desejam com qualquer amigo é um bom sinal. É sinal que não são apenas os melhores amigos lá do grupo de jovens ou da faculdade, querem ser mais do que isso. Ou seja, são movidos pela excitação, mas são movidos também pela intimidade. Sim, porque o contexto grande é o contexto, se calhar já vamos falar disso mais à frente, mas o contexto do amor, não é? Claro. A grande diferença é esta relação de amor, da qual isto aqui, digamos, é assim a etapa já após a consumação do amor no casamento, que é assim, sim. O erotismo, a única coisa que o move é de facto essa excitação. A excitação às vezes pode ser comum, outras vezes pode ser muito individual ou muito centrada em si. Depois, o sexo santo supera a vergonha, ou seja, eu lembro às vezes de alguns exemplos que me davam, não é? do que é um ato sagrado, qualquer que ele seja. A gente agradece, não é? A gente parece que fica mais crescido, a gente parece que, e um gesto que não é saudável, não é? Que não é cristão, a gente parece que se fecha em si, não é? E que tem vergonha, e procura esconder, por isso o sexo santo normalmente supera essa vergonha, ou seja, e o erotismo provoca no final, não é? Provoca essa, não é vergonha no sentido moral, mas esse fechamento do outro. Sim. Depois, o sexo santo tem em vista o bem do outro, ou seja, é a união sexual, a união física, o que o move é o bem, e não apenas a satisfação, mas o bem intrínseco daquela pessoa. E o erotismo, normalmente, o outro está ao meu serviço. Sim, é um instrumento. Sim, não é violento, porque o ideal é não ser violento porque é consentido pelos dois, mas cada um na prática quer saber de si. Tem necessidade, ou precisa daquilo para se sentir mais assim, ou mais assado, ou mais valorizado, ou mais forte, ou mais o que seja, mas o outro é pura e simplesmente um instrumento para. Depois o sexo santo acolhe os filhos, ou seja, está aberto, está disponível para, e como é óbvio, o erotismo é tudo menos isso, ou seja, o fim em si mesmo é o gesto mecânico da sexualidade. Até os receia e não os quer de todo. Não é? Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Depois o sexo santo partilha o próprio ser por inteiro, enquanto o erotismo retém o próprio ser. Ou seja, é óbvio, não é? Seja, às vezes nem queremos saber o nome um do outro. Não é? Nem queremos saber. Ou seja, isto é uma coisa, é uma noite só e depois cada um vai à sua vida, não temos aqui ligação nenhuma. Nem precisas saber quem eu sou. Não é? Ou mesmo que saibas quem eu sou, calma aí, estamos a ver, ou seja, não há assim grande compromisso, ou seja, deixa estar, isto é enquanto der. Enquanto o sexo santo é uma partilha, ou seja, uma entrega, uma entrega completa e inteira de si mesmo para o outro. O sexo santo é cada vez mais alegre e vital, ou seja, mais inteiro, mais completo com a vida toda, e o erotismo é cada vez mais igual. É mecânico, é cada vez mais rápido, cada vez mais enfadonho, é mais ou menos como uma droga, é um vício, mas que já não satisfaz da mesma maneira. Por isso se encontram todo o tipo do que seja, não é? Para tentar manter uma chama qualquer artificialmente acesa. Depois o sexo santo dá vida e dá saúde. E agora aqui de uma maneira assim muito superficial ou muito dramática, né? O erotismo provoca a doença e morte, no sentido de que quanto maior houver parcerias sexuais, quanto maior houver não sei o quê, mais expostos estamos, não é? A podemos ter aquelas doenças que são sexualmente transmitidas ou aquelas doenças que podem vir também do gesto sexual propriamente dito. Por isso, estas são as diferenças, não é? Entre um sexo santo. Aqui o santo não significa sagrado, intocável, como é que se diz, abstrato, distante, mas um sexo saudável. Saudável não apenas na relação corporal da coisa, mas saudável nisto, ou seja, naquele gesto físico e corporal há mais. Há toda uma história por trás, há um sim que foi dado para a vida toda. Sim. Há todo um contexto de intimidade prática, que não é apenas o amor mais do físico. Que a ternura, sim. E portanto, quer dizer, é toda uma história que também a doação mútua faz parte, não é? Claro. Portanto, é muito mais do que uma mera relação física.
E daí santo, não é? Santo, ou seja, aquele que dá glória a Deus também, porque dá glória a Deus, não é? Claro. E no fundo, assim, é este contexto de amor que se desenvolve organicamente e no fundo depois chega à vontade de Deus, que é o melhor para nós, não é? Então, olha, o tempo está a voar, mas vocês já perceberam que isto é mais ser um aperitivo para depois lerem e não ficarem simplesmente por aquele comunicado que se passa facilmente, mas que espera aí que isto aqui tem mais e espera aí que isto aqui também faz sentido eu seguir o caminho do sexo santo, não é? E não que é muito melhor, se escrevemos uma coisa com riqueza e com beleza e com verdade, não apenas do que toda a gente faz ou do que toda a gente acha, sem perguntar, nem questionar, nem saber nada, vivendo reprimido ou deprimido, qualquer que seja, a precisar de aceitação de não sei de quem. Ou seja, sejamos livres, não é? Inteiros. Mas, então há aqui uma coisa, não é? Mais um quadro, se quisermos, que é o caminho das relações sexuais, ou seja, de como podem as relações passar de etapa em etapa, ou seja, ir crescendo. Ou seja, não é uma coisa que se possa encontrar desde o princípio, nem sequer é uma coisa que é linear, mas pode haver assim como é que se diz, este nome, estes paradigmas de etapa. Quem escreveu isto é um terapeuta sexual, é um terapeuta também de casais, por isso sabe muito sobre... Católico, acho, não é? Católico, sim, catolicíssimo, não é? Então procura... Ele escreve um bocadinho à americana, não é? Sim. Portanto, para nós, às vezes, a linguagem pode ficar assim um bocado. É um livro que se lê lindamente, no final já vamos depois pôr o link, essas coisas todas, lê-se muito, parece que é ele a falar connosco, cheio de imagens vivas e de exemplos, assim, às vezes provocatórios, não é? Mas muito, muito, muito engraçados. Um bocadinho também para superarmos todos os bloqueios, não é, que a gente possa ter tido, ou não é os traumas, mas aqueles preconceitos que possam ter crescido na nossa cabeça. Então, quais é que são as 5 etapas que ele identifica? Em primeiro lugar, os tais materialistas negativos, que é aquela lógica de o sexo é sobrevalorizado, dizem que é muito bom, mas não é nada. Aquilo é para ter relações só porque faz parte, só para termos os filhos quando for feito, não é? O ideal é que a gente possa ter a nossa vida tranquila, mas sem sexo nenhum. Ou seja, o sexo tem uma função, e função quase exclusivamente procriativa, ou exclusivamente também na obrigação marital ou conjugal, ou seja, tudo visto de uma maneira mais negativa, e pronto, e se calhar pode começar por aí por causa de receios, por causa de medos, porque ainda não se conhecem totalmente, porque ainda não se aceitam como são, o que seja. Depois, os materialistas negativos ou positivos, que vêm a seguir, e que na prática é continuar a olhar para o sexo como uma função, mas agora dando-lhe se calhar uma valorização quase exclusiva da parte física ou da parte mecânica, não é? Por isso que pronto, fazem e cumprem e são como é que se diz? São peritos na arte física, não é? E naquilo que é a sua consciência da obrigação também, e até de um certo desejo, mas pronto, ficam por ali. Depois, ou seja, ainda é muito baseado na parte mecânica do ato, na parte física do ato, desligado da parte espiritual. Depois há uma terceira etapa, como ele se chama, que é a etapa da interpessoal, ou seja, a relação sexual já é uma relação entre pessoas, e por isso já é uma relação em que já não é entre corpos, em que já não é a parte física da excitação, de êxtase, do que seja, mas é já uma coisa que nos une, né? Que une duas pessoas. E por isso é um sexo relacional que parece que também já sabe bem, já fica bem, já permanece como uma boa sensação. Depois há uma quarta etapa, que ele chama a etapa humanista, em que diz que o sexo já não é uma coisa que fazemos, é uma coisa que nós somos. Ou seja, faz parte da nossa identidade como casal, a nossa união ser também manifesta com esse gesto físico e íntimo, de nós olharmos para este ato físico ou mecânico não como uma coisa exterior a mim, mas como algo que eu sou ou que nós somos. Depois, a última etapa, que é a chamada sexo santo, é
que tudo isso, em que eu procuro o bem do outro, em que procuro dar-me inteiramente como sou, me aproxima do ser de Deus que quer o meu bem, quer a minha santidade, quer a minha transcendência. Ou seja, ajuda-me a ligar-me a Deus. Né? E isso aí é um caminho na prática de nós olharmos. Ou seja, há um texto bonitíssimo, há um texto espetacular do Antigo Testamento, que é o Cântico dos Cânticos. Na prática é um cântico erótico. Ou seja, é um poema de desejo do amado e da amada, que usam uma panóplia de imagens da natureza, não é, para falar do desejo que tem um com o outro, do amor que tem um ao outro. E é impressionante como esse texto entrou logo no cânon dos textos sagrados, porque esse desejo, essa união, essa intimidade entre o amado e a amada é o sinal mais inteiro e mais completo do ser Deus. Uma doação mútua. Assim. Do ser Deus em si mesmo. Sim. E do ser Deus na relação que tem com o seu povo, com a humanidade, ou Cristo com a sua igreja. Por isso, o ato sexual vivido espiritualmente e saudavelmente é o que melhor nos pode identificar ou aproximar de Deus em si mesmo e na sua relação connosco, com a humanidade ou com a igreja. Por isso, poder viver esse ato assim tão espiritual, tão profundo, tão intenso, é de facto o caminho de sairmos de sermos apenas mecânicos no gesto propriamente dito, para sermos oblativos e espirituais na entrega. Mas pronto, estamos quase a acabar, até porque já falámos de mais do que devíamos, mas assim, rapidamente, este autor do livro que nós estamos a falar, do Sexo Santo, que já vamos apresentar de uma forma melhor, fala então do que é que nos faz viver. Ele usa a imagem bonita dos 5 poderes, como é que nos ajuda a viver, não é, o sexo santo. E ele diz de uma forma muito bonitinha, mas a tradição da Igreja depois diz assim de uma forma se calhar mais doutrinal, mas na prática ele começa por dizer que o sexo santo tem o poder de tornar sagrado o que é comum, ou seja, aquilo que é a realidade se calhar mais natural que existe. Torna-se uma coisa sagrada. Torna-se uma coisa sagrada, no sentido não distante, intocável, abstrata, mas numa coisa que nos aproxima do sagrado, não é? Tem um poder sacramental e redentor, ou seja, aquilo que nós fazemos é um sinal, é uma experiência, este gesto vivo daquela entrega de Cristo por nós, né? E depois tem o poder de ser um sinal físico da paixão de Deus por nós. Por isso a união sacramental ser um sinal da união de Deus com o seu povo, ou de Cristo com a sua igreja. E o sexo conjugal é essa união sacramental levada se quisermos, à plenitude, à perfeição. Por isso é que a gente diz o casamento, sim, é realizado na igreja, com o sim mútuo e com a bênção do sacerdote, mas só fica consumado, ou seja, só é válido, não é? Quando tem este gesto puro de amor, de entrega e de acolhimento. Mas, acima de tudo, assim, os dois grandes chavões que importa nunca mais perder sobre a realidade do sexo, ou da união sexual à luz dos ensinamentos de Cristo na Igreja, o sexo tem poder de unir as pessoas e tem o poder de criar outras pessoas, não é? Por isso, qualquer relação que à partida negue, não queira, não aceite nenhuma destas dimensões está ferida de morte, ou pelo menos de uma certa insatisfação. Como eu costumo dizer um bocadinho aqui com os noivos, não é? Ou com os namorados já de longa data, é a mesma coisa, tu estás-te a preparar para um exame e só estudaste metade da matéria. Por isso, se tu fizeres mesmo tudo certinho, o máximo que tens é 50%. Porque à partida tu não fazes mais do que os 50%. E mesmo assim é preciso fazeres muito bem tudo certinho. Por isso, o ideal é que a gente possa viver qualquer relação sexual de uma forma unitiva, ou seja, de unir duas pessoas. E para unir duas pessoas é unir duas pessoas inteiramente, corpo, alma e espírito, num projeto de vida escolhido, comum,
querido, aprofundado, de me querer dar inteiramente sem medo, querer acolher e respeitar o outro tal como ele é, superar aquilo que são gestos de egoísmo, de violência, não é? De uso do outro, não é? Mesmo não seja violência física nem emocional, mas é um bocadinho, ou seja, está-se a dar tanto, mas depois não fica nada. O que a Igreja nos propõe é podermos viver esta união física como sinal e alimento de uma união inteira, de uma união completa. E depois perceber que o presente mais maravilhoso dessa união é a vida, a geração de vida, que é isso também que Deus é em si mesmo. Sim. Que cria todo o universo e cria o género humano, né? Por isso, são participantes dessa criação de Deus. Qualquer relação que não aceite, que não reconheça, que não queira viver nenhuma destas dimensões, ou porque é fora do casamento, ou porque sendo dentro do casamento não se respeita a possibilidade, né, de geração de vida, e se nega isso à partida de uma forma, não sei, não é violenta, mas de uma forma clara e distinta. Quer seja qualquer tipo de relação que naturalmente não está aberta à vida, porque não é complementar nos seus sexos, são relações que não são santas neste sentido de inteiras, de nos aproximar do divino. Pode ter alguns traços, pode ter alguns rasgos, pode ser com certeza livre, inteiro, intenso, mais ou menos. E nós todos sabemos. É como o ouro falso e o ouro verdadeiro. Claro. Não é? Sim, até tem um certo brilho, até tem uma certa satisfação. Se calhar também não deixa nada de mal, ou pode não deixar nada de mal, mas também não nos apresenta o verdadeiro valor. Não nos permite viver e viver cada vez melhor, cada vez mais, e crescendo e superando todos os desafios e todas as dificuldades. Por isso, o que a Igreja nos propõe... E às vezes pode deixar alguns traços maus, não é? Se nós agora, não vamos aí, nós somos benévolos, não é? Sim. E por isso não temos de dizer que uma coisa leva sempre ao bom e uma coisa leva sempre ao mal. Ou seja, mesmo uma relação num casamento, e num casamento celebrado sacramentalmente, com pessoas conscientes e com fé, a viverem espiritualmente a sua união, as pessoas podem não ter relações assim. Podem ter relações em que a única coisa que manda não é a intimidade, mas a excitação. Não é... Sim, portanto, isto aqui é uma coisa que não é só, digamos... Seja, aqui a lógica não é este tipo de relação é boa, este tipo de relação é má. Ou seja, dentro ou fora do casamento, com pessoas mais velhas ou mais novas, ou assim ou assado. Ou seja, o que interessa é o tipo de relação, onde é que o sexo se insere, não é? Na sacralidade da nossa vida, na importância da nossa vida, e que tipo de relações nós podemos construir para serem de facto saudáveis e nos ajudarem mutuamente a nos aproximarmos de Deus e a sermos sinal de Deus para os outros. Há umas que à partida, por mais que a gente tente, não são. Seja, falta sempre alguma destas dimensões. Se calhar numa relação homossexual pode haver esse poder de unir de facto duas pessoas. Pode ser uma união não física, porque não há união, há apenas um toque, há apenas um contacto, não é? Mas pode haver uma união espiritual muito profunda. Pessoas que se respeitam, de pessoas que se querem, de pessoas que se amam, que se entregam inteiramente, que se ajudam no que seja, não é? Mas estão à partida, nessas relações físicas, estão à partida a negar, mesmo que não seja objetivamente, mas fisicamente negam a possibilidade da criação. Não é? Uma relação fora do casamento é óbvio, não é? Que não estão abertos à criação, porque não faz sentido. Porque ainda não têm, a própria vida ainda não os ajudou, não é? A quererem criar um lugar, um espaço para poderem receber os filhos como dom e como dom de Deus. Por isso é que existem tantos abortos, não é? Porque nascem de relações ou de pessoas, não é? Cujo ato não estava aberto naturalmente à vida, mas eram atos pura e simplesmente egoístas. Eram atos pura e simplesmente só físicos, só de excitação, ou só de tentação, ou do que seja. Mesmo que seja tudo livre, consentido, o que seja. O que a Igreja nos propõe, ou nos ensina, ou nos recorda, ou nos apresenta, é um caminho com certeza exigente, porque só não era de Deus. Não há qualquer coisa que Deus diga que não exija de nós. Mas é Deus sobre todas as coisas, então não pode ser só
Só assim de vez em quando. Só de vez em quando. Ao próximo, mas o próximo qual? Mas é toda a gente, não é só alguns aquilo que a gente gosta. Por isso, tudo o que é verdadeiramente Deus é exigente, mas é também muito saudável e é o caminho que nos satisfaz, que nos liberta. Por isso, aqui peço imensa desculpa isto ser assim tão rápido, tão sugestivo, mas pronto. Mas para terminar, estou a dizer onde é que nós tirámos estes temas, estes textos, estes tons, não é? Tirámos este livro do Gregory Popcak, que é o Sexo Santo, ou Holy Sex, no seu original inglês, e que depois, como subtítulo, assim só para provocar, diz: um guia para um amor infalível, avassalador e excitante. Tem uma primeira parte, assim, 2 ou 3 capítulos, onde nós tiramos estes tons, esta linguagem, um bocadinho para falar sobre o sentido, sobre o lugar como o sexo é visto na forma cristã de viver a nossa vida. E depois tem uma segunda parte que tu já leste, mas eu nem li. Mas eu li assim mais por alto, mas eu diria que é mais mesmo para casais, propriamente. Sim, assim. Ele é um terapeuta e por isso é uma apresentação assim genérica sobre algumas terapias, alguns e exercícios. Responde a todas aquelas perguntas muitas vezes muito práticas que as pessoas podem ter. Portanto, por isso é que eu digo que é mais para casais, que é de facto para alguém que quer viver este sexo sancto e está nesse contexto para isso. Depois, de onde tudo isto começou, foi engraçado, foi o Papa João Paulo II. Nós, por exemplo, em relação ao Papa Bento XVI, sabíamos que ele, cardeal, estava a estudar e a fazer um livro que era a biografia de Jesus, não é? O Papa Bento XVI, que estava a escrever e a estudar aquela história de Jesus, por isso o Jesus de Nazaré, né? Que era uma coisa, que era um tipo de leitura um tipo de escrita muito comum no início do século XX, que era a partir da Bíblia e a partir da história e a partir daquilo que a gente conhece depois da tradição, contar a história de Jesus. E o Papa Bento XVI não fazia a mínima ideia que queria ser eleito Papa, mas pronto, mas como já tinha escrito um fascículo, um volume, depois continuou também nas suas férias de verão, foi trabalhando nos outros. Então nós temos 3 volumes extraordinários sobre Jesus de Nazaré, na sua infância, na sua paixão e morte e na sua vida pública, e que o Papa Bento XVI não deixou de escrever mesmo depois de sendo eleito Papa. O Papa João Paulo II fez mais ou menos a mesma coisa. Ele tinha acabado de escrever um texto sobre isto, sobre o amor humano, não é? No plano divino, sobre a nossa corporeidade, a nossa pessoa, e ver como todo o nosso ser, todo o nosso corpo podia ser voltado para Deus, e tinha acabado de escrever esse texto, mas depois foi eleito Papa no ano a seguir. Então o que fez foi nas audiências de quarta-feira, foi pouco a pouco, em 129 quartas-feiras, foi escrevendo assim foi apresentando pequenos fascículos desse livro sobre a pessoa, o corpo e a forma sagrada como viver a sua natureza humana. Então está compilado assim em vários documentos, em vários textos. Este é uma edição mais nossa, mais atual, onde está compilado todas essas 135 ou 129, porque ele depois só fez 129 de catequese, embora tenha dividido em 135 lugares, em capítulos. Então quem quiser saber, não é, essa visão assim mais filosófica ou teológica que o Papa João Paulo II compilou e escreveu logo no princípio do seu magistério, nós chamamos a teologia do corpo. Por isso era muito importante que todos nós católicos, né, pudéssemos viver também e ter consciência da nossa fé na forma como vivemos a nossa realidade corpórea. 135 bolas, é muita catequese. Sim, foram para aí 5 ou 6 anos, sim, porque não foram todas as quartas-feiras, mas a maior parte delas. E depois, para terminar, há uma proposta, uma aplicação desta teologia do corpo mais voltada para as idades escolares, não é? É assim, um grupo de estudiosos nesta área, também na área da medicina, da enfermagem e tudo mais, até para ir explicando, consoante as idades, os métodos naturais de planeamento familiar e coisas parecidas. Então há este projeto, que é o Protege o Teu Coração, que é um programa de educação da sexualidade, buscando a educação do caráter, e pronto, e que está mais ou menos aplicado consoante as idades, não é? E vai às escolas, sim. Faz um programa para lá desmistificar um bocadinho isto, ao mesmo tempo que não normalizar as coisas como se fosse naquela perspectiva que nós fomos vendo agora no início, e inclusive também vão às paróquias, também vão às catequeses,
Eu creio que nós tivemos cá também o ano passado este programa e o feedback que tivemos dos pais e tudo mais foi bastante positivo, porque de facto ajudam a falar disto de uma forma saudável e integrada, não é? Para não apanharmos as coisas assim e não estarmos, digamos assim, dentro do assunto quando o tema surge. Sim, peço então, já passámos 1 hora, por isso já falámos demais, mais uma vez. Se calhar temos que voltar aqui estes temas de uma forma mais, se calhar mais a partir de perguntas concretas. E estávamos a ver isto agora e lembro-me que acabei de pedir a uma pessoa que foi agora também à Inglaterra para trazer um livrinho, que eu acho que já tinha mostrado a Padre e tudo, que até era uma coisa que se chamavam A Catholic Survival Guide to Dating and Relationships. Também, que era assim um daqueles livrinhos pequeninos, assim, de perguntas e respostas, de que há tanta coisa, isto é um mundo mesmo que se abre e que dá sempre a aprofundar mais. Eu, pelo menos como padre, podemos não saber ainda tudo, nem da teologia dogmática, nem da teologia moral. Sim. Uma das coisas que sai à partida e que sai por experiência própria, por acompanhamento, é que a Igreja quer mesmo o nosso bem. E por isso é capaz de apanhar todos os lados, não é? Não é para nos proteger, mas é para continuar a anunciar e a propor a verdade do Evangelho. Também nesta realidade, a realidade sexual. E por isso, mais do que darem o benefício da dúvida, continuo a ter curiosidade, não de ouvir o que se diz, basicamente só para criar barreira e ruído, para depois continuar numa vida que de facto não tem sentido nenhum. Ou seja, pode não ser má, mas boa também não é de certeza. Pode não ser nada de especial, ou seja, de fazer pessoas menores, com menos autoestima, com menos valor, a procurar coisas que se calhar não são assim tão valiosas, ou que seja, nem interessa, ou seja, cada um depois faça o seu juízo interior, ou seja, olhar para si mesmo, mas quer o nosso bem, quer o nosso bem integral, inteiro. E esse bem integral, inteiro, faz bem aos outros. Ou seja, quanto mais felizes, saudáveis, santos, completos, inteiros cada um de nós estiver em todo o tipo de relações que estabelece, melhor também faz a quem está à sua volta. E por isso é que a Igreja, tudo o que é realmente humano, a Igreja ocupa-se. Aliás, e para terminar, uma das expressões do Papa João Paulo II, logo do princípio do seu magistério, e que está plasmado também na Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II, que se diz que ele foi um dos redatores, ele a dizer que o homem, o ser humano, só à luz do mistério de Cristo se pode compreender inteiramente. Por isso, tudo o que é verdadeiramente humano encontra em Cristo, na sua palavra, no seu exemplo, nos seus ensinamentos, a plenitude, a perfeição da sua possibilidade. Como é óbvio também de uma realidade tão natural e tão intrínseca e tão inteira como é esta realidade sexual. Por isso, não se ponham assim tão de fora, não achem que ninguém ache que a Igreja ou que Jesus quer o nosso mal, ou não quer que a gente se sinta bem, ou saiba bem, ou viva bem, mas pronto, mas leva a sério também estes desafios, e é muito importante nós termos ideias claras sobre as coisas, porque tentações há muitas. E mais do que tentações, o ambiente em que nós vivemos, aquilo que nos ensina, aquilo que nos propõe, é outra coisa completamente diferente. E repete à exaustão, até a gente, como não sabe as raízes, como não sabe os fundamentos, como não sabe o horizonte, se o nosso objetivo é só a satisfação individual, se o nosso objetivo é só o hoje e o agora e o passageiro, se calhar aquilo chega. Agora, se nós quisermos melhor, se quisermos um caminho mais exigente, mais completo, então de facto vemos que aquilo não nos resolve assim tanto, ou não nos satisfaz assim tanto. Por isso, esperemos que pelo menos esta conversa ajuda a limpar e a arejar muitas areias, muitas poeiras, e saber que há muita coisa que nós podemos aprender e crescer, e pronto, e contem connosco para continuarmos este caminho com todos. Depois podem enviar mais sugestões, críticas ou reações que queiram, seja por áudio, por vídeo, que quiserem, para este e-mail, podcast@paroquiadecascais.org. E vamos continuando neste caminho, aqui atravessando o verão, então também com estes temas que vamos levantando, para que possam então ajudar a crescer mais nesta intimidade com Jesus, que de facto é daí que vem a nossa grande felicidade, o nosso caminho de juntos que fazemos aqui na Paróquia de Cascais. Então lá, bom caminho e boas férias. Um abraço, amigo. Vamos a isso. Vamos.